Bom, Humberto Dantas, cientista político, professor universitário, tenho trabalhado bastante nos últimos anos em cursos e ações de políticas públicas, e é absolutamente fundamental nós pensarmos o que serão os municípios em alguns anos. Sinal, é tarefa fundamental de um município se pensar para os próximos anos, se planejar para os próximos anos. Principalmente se forem anos que transcendam mandatos. O Brasil pensa muito dentro dos mandatos. Os prefeitos, os vereadores, os políticos em geral querem construir verdadeiros legados dentro de um determinado mandato. Não, nós precisamos construir legados na história. Precisamos construir histórias que fiquem para os cidadãos e se consolidem para os cidadãos. Um dos grandes desafios dessas histórias que precisam ser construídas está associado à questão da educação. Uma política que tem desafiado cada vez mais os municípios, que com o advento da Constituição de 88 emprestou responsabilidades significativas para as cidades, que têm, obviamente, funções específicas a serem desempenhadas junto a essa política pública, a conversão desse direito em políticas públicas. Então nós precisaríamos pensar, primeiro, nos grandes desafios associados à educação infantil, obviamente, essa talvez a função mais clara e específica do município, ao ensino fundamental, no seu ciclo 1 e no seu ciclo 2, que tem se municipalizado numa velocidade significativa, e a gente vai precisar compreender como os municípios conseguem promover essa lógica de municipalização, e a partir do que esses desafios serão postos em práticas e como será atendida essa demanda fundamental. Eu não iria além disso no que diz respeito à questão municipal. O ensino médio, o ensino técnico, as faculdades, o ensino superior, claro que são etapas absolutamente fundamentais para os municípios, mas acho que dialogam um pouco com as suas verdadeiras responsabilidades. Fazer bem feito aquilo que precisa ser feito, eu acho que é o grande desafio das cidades. E nesse sentido, nós temos que tentar incorporar a este bem fazer da educação infantil e da educação fundamental parâmetros e ideias que desafiam os tempos e que vão surgindo ao longo das próximas etapas. Questões relacionadas ao desafio da inclusão das pessoas com deficiência na educação, absolutamente essencial. Questões relacionadas à construção de ambientes que permitam que os alunos desenvolvam não apenas as habilidades curriculares elementares, mas também e principalmente a formação de cidadãos. Incluir os meninos e as meninas, os jovens, desde sempre, desde muito longo, desde muito breve, incluir pautas de construção coletiva da cidadania e da realidade social. Então essas são questões fundamentais. Preparação do corpo técnico, construção de parâmetros curriculares elementares que digam respeito à história do município, diálogo dessa história com os padrões elementares da cultura das cidades, bons ambientes de ensino, bons ambientes de educação, construção de uma lógica que permita que a sociedade participe ativamente por meio de conselhos, de lógicas participativas, da consolidação e de uma melhor eficiência dessa educação. Eu acho que esses são os grandes parâmetros que uma cidade precisa ter para se pensar nos próximos anos e construir aquilo que é elementar. Sem medo de reconhecer que é difícil, sem medo de reconhecer que é complexo, sem medo de tomar emprestado iniciativas que estão sendo feitas em outros lugares e principalmente sem medo de dialogar claramente com a sociedade, construindo a educação como um valor presente no meio que se pretende viver. Eu acho que esses são bons desafios para Itapevi, exemplo de, obviamente, outras tantas cidades que precisam se ocupar dessas questões.